O segredo admirável do Santíssimo Rosário. São Luís Maria Grignion de Montfort. Primeira dezena. A excelência do Santo Rosário em sua origem e em seu nome. Terceira rosa. Esse modo prodigioso pelo qual o Santo Rosário se estabeleceu, que tem algo a ver com a maneira pela qual Deus revelou sua lei ao mundo no Monte Sinai, mostra claramente a excelência dessa divina prática. Assim, São Domingos, inspirado pelo Espírito Santo, instruído pela Santíssima Virgem, pela própria experiência, difundiu pelo resto de sua vida o Santo Rosário, pelo exemplo e em alta voz, nas cidades e regiões rurais, na presença de grandes e pequenos, sábios e ignorantes, católicos e hereges. O Santo Rosário, que ele recitava diariamente, era sua preparação diante da pregação e seu repouso após a pregação. Num dia de São João Evangelista, estando o santo na Catedral de Notre-Dame de Paris, atrás do altar principal, numa capela, a fim de se preparar à pregação com a meditação do Santo Rosário, a Santíssima Virgem lhe apareceu e disse: Domingos, embora o que você preparou seja bom, receba, não obstante, este sermão bem melhor que lhe trago. São Domingos recebe de suas mãos maternais o livro em que se encontrava esse sermão. O lê, saboreia e compreende, agradecendo à Santíssima Virgem. Chegando o momento de proferir o sermão, ele sobe à cátedra e, depois de fazer o elogio de São João Evangelista, do qual disse ter merecido ser o guardião da Rainha do Céu, dirigiu-se a toda a assembleia dos grandes e dos doutores, os quais estavam mais habituados a não ouvir senão discursos eruditos e especulativos, ali reunidos para escutá-lo, dizendo-lhes que não lhes falaria com as palavras sábias da sabedoria humana, mas na simplicidade e na força do Espírito Santo. Então, São Domingos lhes pregou o Santo Rosário e lhes explicou, palavra a palavra, como a crianças, a saudação angélica, servindo-se das comparações mais simples que havia lido no papel, a ele dado pela Santíssima Virgem. A esse respeito, tais foram as palavras do sábio Cartagena, extraídas em parte do livro do bem-aventurado Alain de la Roche. O bem-aventurado Alain afirmou que São Domingos, que disse um dia, numa revelação: meu filho, você prega, e isso é bom, mas por que você não deve buscar mais o louvor humano que a salvação das almas? Ouça o que me ocorreu em Paris. Eu tinha de pregar na grande igreja dedicada à bem-aventurada Virgem Maria e queria falar de modo engenhoso, não por orgulho, mas em reverência à qualidade elevada dos ouvintes. Enquanto rezava, estando sozinho por cerca de 1 hora antes do discurso, recitando o rosário, fui enlevado em êxtase, vi a Divina Mãe, minha amiga, confiar-me um livreto e dizer-me: Domingos, por mais bem feito que tenha sido o seu discurso, trago-lhe outro muito melhor. Com grande alegria, pego o livro, leio do início ao fim e, como ela havia dito, ali encontro tudo de que precisava para pregar. Agradeço a ela de coração. Chegando o momento de pregar, deparo-me com toda a Universidade de Paris e grande número de senhores que haviam sido testemunhas ou simplesmente informados das maravilhas operadas pelo Senhor por meu intermédio. Subo ao ambão. Era a festa de São João Evangelista, do qual me limitei a dizer que mereceu ser eleito como custódio da Rainha do Céu. Em seguida, comecei dizendo assim ao auditório: senhores e mestres ilustres, estáis habituados a ouvir discursos elegantes e elevados, mas hoje não quero dirigir-vos doutas palavras da sabedoria humana, porém revelar-vos o Espírito de Deus e a sua força. Então, conforme observa Cartagena, assim como o bem-aventurado Alain, São Domingos explicou-lhes com comparações e semelhanças familiares a saudação angélica. E o bem-aventurado Alain de la Roche, como afirma o mesmo Cartagena, descreve várias outras aparições de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem a São Domingos, para encorajá-lo e estimulá-lo cada vez mais na difusão do Santo Rosário, em vista da destruição do pecado e da conversão dos pecadores e hereges. São de Cartagena
as seguintes palavras. O bem-aventurado Alain Delaroche conta que a Virgem Maria lhe revelou como seu filho Jesus apareceu a São Domingos, dizendo-lhe: Domingos, agrada-me constatar que você não se apoia em sua sabedoria pessoal, trabalha com humildade pela salvação das almas e não busca agradar a homens presunçosos. Muitos pregadores, ao contrário, costumam, desde o princípio, prorromper contra os pecados mais graves, ignorando que, antes de administrar um remédio amargo, deve-se preparar o doente para recebê-lo e aproveitá-lo. Por isso, devem primeiramente exortar seus ouvintes a amar a oração e principalmente o saltério angélico. Se todos começarem a rezar assim, sem dúvida, a divina clemência será propícia a todos os que perseverarem. Pregue, portanto, o meu rosário. Cartagena diz ainda: todos os pregadores, no início de seus discursos, fazem os fiéis recitarem a saudação angélica para obter o favor divino. Esse hábito provém de uma revelação que a Virgem Santíssima fez a São Domingos. Meu filho, disse ela, não se espante se você não tiver êxito em sua pregação. Você trabalha um terreno ainda não irrigado pela chuva. Saiba que, quando Deus quis renovar o mundo, mandou primeiro a chuva, ou seja, a saudação angélica. Desse modo, o mundo foi reformado. Em suas pregações, exorte, portanto, a recitar o rosário e você colherá muitos frutos para as almas. Assim fez sempre São Domingos, e isso explica o pleno sucesso de sua pregação. Tive o prazer de transcrever integralmente tais passagens em latim desses bons autores, pensando nos pregadores e nas pessoas sábias que poderiam pôr em dúvida a maravilhosa virtude do Santo Rosário. Enquanto, a exemplo de São Domingos, os pregadores anunciavam a devoção do Santo Rosário, a piedade e o fervor floresciam nas ordens religiosas que praticavam essa devoção, assim como em todo o mundo cristão. Contudo, a partir do momento em que se passou a descurar esse presente vindo do céu, começou-se a ver somente pecados e desordens por todo lado.